Quero agora inserir essa que é a minha imagem principal do projeto. Existem várias formas de inserir imagem. A gente pode vir aqui em Arquivo, Inserir ou Place, caso vocês estejam usando a versão em inglês. Vocês podem então escolher a imagem no computador de vocês. Eu vou selecionar aqui dos arquivos que eu disponibilizei para vocês. E agora eu posso ou clicar em qualquer lugar, e ele vai colocar essa imagem aqui com um certo tamanho, ou eu posso clicar, segurar e escolher aqui um tamanho específico para essa imagem ocupar. A gente pode também pegar a imagem diretamente da nossa pasta. Então eu posso vir aqui nos recursos dessa aula, pegar essa imagem, arrastar aqui diretamente para o InDesign e fazer o mesmo procedimento. Um outro fluxo de trabalho é explorar o que a gente chama aqui de ferramenta quadro de retângulo ou quadro de elipse, ou em inglês frame. Quando a gente usa esses elementos, a gente pode criar algumas demarcações específicas que no futuro podem ser substituídas por imagens. Então, é muito comum, no início do nosso processo de diagramação, a gente colocar alguns elementos específicos para ocupar alguns espaços, pensar na diagramação em si e só depois substituir esses elementos por imagens. Nesse caso, basta que a gente pegue a imagem e arraste aqui diretamente para dentro desses demarcadores. Eu vou apagar aqui esses demarcadores e, no nosso caso, eu vou usar a opção mais simples, que é o Arquivo, Inserir. Vou selecionar a imagem. E aqui eu vou ter o cuidado de, ao clicar, escolher algum ponto em cima aqui da margem. Vou segurar o botão do mouse e vou arrastar até o outro lado, até que ele encontre a outra margem. E com isso, a minha imagem vai ser posicionada exatamente aqui no limite da margem. Se eu quiser agora, eu posso movimentar essa imagem um pouco para cima com o próprio cursor da movimentação, ou eu posso usar as setinhas do teclado para ter uma movimentação um pouco mais precisa. Quando a gente trabalha com imagem no InDesign, é muito importante que a gente entenda que essa imagem está vinculada ao arquivo. Ou seja, se eu apagar a minha imagem original lá da minha pasta, eu vou ter problemas aqui no InDesign, já que ele não vai encontrar essa imagem. E caso vocês mudem a imagem de lugar, vocês vão ter que revincular essa imagem ao local novo onde o arquivo se encontra. Um conceito fundamental do InDesign é a ideia de quadro ou frame. Quando a gente olha aqui essa imagem, na verdade, a gente está vendo um quadro contendo a imagem dentro dele. Quando a gente diminui ou aumenta aqui esse quadro, a gente está, na verdade, recortando a imagem. Se eu quiser, de fato, interferir na imagem, eu preciso dar um duplo clique dentro do frame. Eu vou ter, então, acesso a esse retângulo marrom que eu posso redimensionar. Nesse caso, a gente sugere usar a tecla Shift para que a gente consiga fazer esse redimensionamento de forma proporcional. Então, sempre no InDesign, a gente vai ter o quadro, que é esse retângulo azul, que é um container para a imagem que só é acessada através do duplo clique. A gente pode também movimentar essa imagem de um lado para o outro, assim como fazer o redimensionamento como eu acabei de mostrar. Esse tipo de fluxo de trabalho é muito útil quando a gente trabalha com diagramação, já que a gente pode ter, por exemplo, vários quadros com diferentes partes da imagem e um único vínculo aqui no arquivo. Eu vou apagar essa imagem aqui de baixo, eu vou voltar aqui nesse quadro, eu vou estender ele aqui com a tecla Shift pressionada até que ele volte aqui à posição original. E alguns recursos que são bem úteis quando a gente trabalha dentro aqui do frame ou do quadro são essas configurações nas propriedades. Aqui eu tenho uns botões de ajuste de quadro. Quando eu clico, por exemplo, no primeiro botão, ele vai pegar a imagem e vai tentar preencher todo o quadro com a imagem de maneira proporcional. Então, sempre que a gente, por acaso, distorcer a imagem ou criar algum tipo de configuração que a gente não goste, a gente pode clicar aqui e ele vai basicamente colocar a imagem de forma proporcional aqui dentro do quadro que a gente estabeleceu.
Eu vou movimentar esse quadro aqui para cima. Eu percebi que o formato da minha imagem está ocupando um espaço muito grande, então eu vou agora manipular o quadro, mantendo aqui a imagem no tamanho original dela, de forma que ele ocupe um menor espaço aqui na minha diagramação, e vou em seguida movimentar um pouquinho para cima. Eu quero agora inserir a próxima imagem, que é uma perspectiva explodida. Eu vou novamente em Arquivo, Inserir. Vou procurar aqui o arquivo que eu quero colocar. Vou selecionar e vou fazer o mesmo procedimento. Vou clicar aqui em algum ponto da margem. E agora eu vou arrastar aqui até encontrar essa coluna do meio. Quando a gente quiser ter uma visualização mais precisa de como a nossa prancha está ficando, a gente pode apertar o atalho W, que ele vai esconder todas as colunas, guias e outros elementos que não vão aparecer na impressão. E se a gente apertar o Shift W, ele mostra uma versão praticamente finalizada com uma boa qualidade das imagens. Vocês devem ter reparado que quando a gente visualiza as imagens do InDesign, elas estão com uma qualidade ruim, mas na impressão final, essa qualidade vai ficar bem melhor. Se eu estiver satisfeito, eu aperto a tecla ESC e eu volto aqui à minha visualização normal e posso apertar o W novamente para voltar a ver as colunas, caixas de textos e guias. Eu, a princípio, estou satisfeito com o posicionamento aqui dessa imagem, e eu agora quero colocar texto. Eu vou começar colocando as legendas. Então, eu vou aqui na minha ferramenta Texto. Eu vou dar um zoom aqui no meu papel, usando Alt Scroll. Eu vou fazer aqui uma caixa e vou escrever explodida, de perspectiva explodida. Eu vou selecionar aqui esse texto, vou aumentar um pouco o tamanho dele. Eu vou também mudar para a mesma fonte que eu usei no título, Miamar Text, e vou usar a opção Bold. Eu posso dar um duplo clique aqui na quina, para que eu tenha uma caixa de texto bem justa em relação a ele. E nesse caso, eu vou usar um recurso bem interessante do InDesign, que é o estilo de texto. O estilo de texto é basicamente uma forma da gente registrar as características de um texto específico que podem ser repetidas em outras situações. Como nesse caso, esse texto ele vai se repetir aqui em outros lugares da prancha, é interessante eu criar um estilo, pois qualquer mudança que eu faça nesse estilo vai atualizar nas cópias. Então eu vou selecionar aqui esse texto, que eu já defini as características de fonte e tamanho, e eu vou vir aqui em estilo de texto, onde está escrito parágrafo básico. Eu vou agora clicar nesse maisinho aqui e eu vou criar um estilo novo que eu vou chamar de legenda. E vou apertar Enter. Agora, se eu pegar qualquer texto que eu tenha e mudar para esse estilo, por exemplo, o próprio título, eu volto aqui em estilo de texto e mudo, ele vai ter as mesmas características que esse estilo que eu defini aqui embaixo. Então aqui eu vou dar um Ctrl Z, pois eu não queria. E eu vou pegar esse texto aqui, vou selecionar, vou segurar a tecla Alt, vou fazer uma cópia e vou posicionar aqui próximo à minha imagem. E aqui basicamente eu vou mudar o texto e vou chamar de perspectiva. Se por acaso o meu quadro ficar muito pequeno, eu estendo ele até que a palavra aqui caiba. Eu posso também mexer aqui no alinhamento do parágrafo e colocar à direita e reposicionar aqui o meu texto, que vai ficar um pouco mais correto. Feito isso, se em algum momento eu mudar a característica desse estilo, por exemplo, se eu resolver mudar a fonte para qualquer outro tipo de fonte, mexer no tamanho ou em alguma outra característica, eu posso clicar nesse botãozinho chamado Redefinir Estilo, e agora a minha outra legenda também mudou. Eu vou dar um Ctrl Z, pois eu não queria fazer isso, mas é extremamente importante que vocês entendam o conceito por trás do estilo de texto e a importância de utilizar, especialmente quando a gente tem várias categorias de texto que se repetem numa prancha, no currículo ou no portfólio. Eu quero agora inserir um texto de descrição do projeto.
Eu vou novamente aqui na ferramenta Tipo. Eu vou inicialmente criar aqui uma caixa em qualquer lugar. Depois, eu volto na minha ferramenta de Seleção e eu vou expandir essa caixa até ela ficar alinhada com a base da minha imagem e também aqui com o topo. Então, eu quero que esse texto fique exatamente no mesmo alinhamento que a imagem. E aqui eu poderia preencher com um texto descritivo sobre o projeto. Como isso aqui é apenas um exercício, eu vou usar uma ferramenta do InDesign que faz um preenchimento temporário. Eu vou dar 2 cliques dentro do quadro do texto. Eu vou vir aqui em Tipo e vou procurar a opção Preencher com texto de espaço reservado. Essa opção é bem útil quando a gente ainda não tem um texto final, mas a gente quer ver como que a nossa diagramação está ficando. Eu vou agora selecionar esse quadro de texto e eu quero dividir esse texto em 2 colunas. Para fazer isso, eu posso vir aqui nas propriedades do texto e eu vou lá no final procurar a opção chamada quadro de texto. Aqui eu posso aumentar o número de colunas e também mexer na medianiz, que foi aquele valor que a gente já havia definido de 0,7. Colocando esses valores, eu estou encaixando a organização do meu texto de acordo com as colunas que a gente já tinha pré-definido. Se vocês quiserem ter acesso a mais recursos do quadro do texto, vocês podem clicar nesse botão aqui chamado Opções e vocês vão ter acesso a mais recursos. E o atalho para isso é a tecla Ctrl B. Eu vou pegar agora esse texto e eu vou mudar a fonte dele novamente para Miamar. Eu vou aumentar aqui o tamanho para 13. E quando eu estiver satisfeito com a aparência aqui desse texto, eu vou novamente aqui no meu estilo de texto e vou criar um estilo novo, clicando aqui no maisinho, chamado texto. Então agora eu tenho 2 estilos que eu poderia aqui escolher. Um fluxo de trabalho mais correto seria também de criar estilos de texto aqui para os títulos, mas eu não vejo necessidade de fazer isso agora. Por último, eu vou colocar aqui uma numeração tradicional de concursos de arquitetura, pois normalmente a gente não coloca uma identificação. Eu vou novamente, então, criar uma caixa de texto, começando aqui nessa quina, tendo aqui um tamanho qualquer. Vou inserir aqui um número aleatório, apenas para ilustrar. Novamente, eu vou mudar aqui a minha fonte, vou colocar a opção Bold, vou aumentar aqui o tamanho desse texto. E para trabalhar de uma forma ainda mais correta, eu vou alinhar esse texto aqui do lado direito. E nas minhas opções do quadro do texto, eu vou escolher o alinhamento inferior. Com isso, a gente consegue alinhar certinho esse texto aqui na quina da margem de baixo. Eu vou também aqui criar um estilo para esse texto. Basicamente, vou selecioná-lo, vou clicar aqui no maisinho e vou chamar de numeração. E eu agora tenho 3 estilos de texto que eu posso utilizar. Eu vou agora apertar o Ctrl 0 para eu ter uma visualização da minha prancha como um todo. Posso apertar o Shift W para ver se essa prancha está me agradando. E se eu estiver satisfeito com esse resultado, eu posso agora apertar o ESC e eu posso exportar esse meu arquivo para algum outro formato. Um formato bem tradicional para enviar para uma gráfica, por exemplo, é o PDF. Então eu venho aqui em Arquivo, Exportar, escolho aqui algum lugar para salvar esse meu arquivo, vou chamar de Teste Impressão, clico aqui em Salvar e abre para a gente uma janela com uma porção de configurações complexas. A minha sugestão é manter aqui a impressão de alta qualidade e nesse caso que eu tenho uma prancha com margens, eu não tenho que me preocupar com marcas de corte ou sangrias. Então eu vou deixar a minha configuração bem básica e vou clicar agora em exportar e eu vou chegar aqui nesse resultado. Se eu estiver satisfeito, eu posso agora salvar o meu arquivo num formato do InDesign
e eu posso guardar para eventuais mudanças que eu venha fazer na diagramação que a gente criou.